Nós começamos agora aqui na CBN a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. São 9 candidatos, entrevistas essas que serão transmitidas simultaneamente no rádio e na internet, portanto, www.cbn.com.br, e você assiste a essa entrevista. O primeiro candidato, escolhido através de sorteio, feito com a presença da assessoria de todas as coligações que participam desta eleição, é o candidato Paulo Scaff, do PSB, candidato da coligação Preste Atenção São Paulo. Candidato Paulo Scaff, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no CBN São Paulo. Eu que agradeço, Milton. Obrigado pelo convite aqui. E eu lembro que boa parte dos temas que serão tratados aqui foram discutidos com especialistas durante as 2 últimas semanas, que foram entrevistados pelo CBN São Paulo, e também com a participação do público que mandou sua mensagem no endereço eletrônico milton@cbn.com.br. Aliás, todos que mandarem perguntas a partir de agora nesse endereço eletrônico terão depois sua pergunta, depois da entrevista, sua pergunta repassada à assessoria do candidato para que, se ele tiver a oportunidade, responder e tirar a sua dúvida. Candidato Paulo Scaff, sua campanha talvez seja a primeira que tenha chegado realmente às ruas, à medida que logo no início, já nos primeiros momentos, já havia propaganda sua nas ruas da cidade, principalmente aqui na cidade de São Paulo, onde a gente tem mais contato. O senhor tem usado todos os espaços possíveis, inclusive dos candidatos ao Senado. Eu lhe pergunto, por que até agora o senhor não subiu nas pesquisas? As pesquisas têm mostrado o senhor sempre em torno de 2%, 3% no máximo das intenções de voto. Milton, eu creio que as eleições para governador de São Paulo, a partir de talvez dessa semana ou da semana passada, é que as pessoas começaram a se ligar. O pessoal estava muito ligado na sucessão presidencial. E eu creio que a partir de agora que as coisas vão começar a acontecer. As pesquisas mostram isso. Você tem pesquisa que mostra que 60% das pessoas não escolheram seu candidato a governador ainda. Então as pesquisas que estão aí são fotografia do presente, é um diagnóstico, não é um prognóstico, não prevê o futuro. É uma fotografia do presente influenciado pelo passado. Eu creio que daqui, essas próximas 4 semanas até a eleição, é que realmente as pessoas vão estar prestando atenção na sucessão ao governo do Estado e que as coisas devem acontecer. Eu tenho bastante esperança, que eu sinto isso nas ruas, eu sinto isso no contato com as pessoas, que na medida que os eleitores sabem e passam a me conhecer, conhecendo como uma nova opção na política, uma opção que traz ideias novas, que traz um jeito diferente de buscar a solução para as coisas, recebe muito bem. Então eu estou bastante esperançoso que a partir de agora a pesquisa vai começar a reagir e que me crie condição de ir para um segundo turno e tenha a possibilidade de ser governador de São Paulo. Agora, o senhor não é exatamente uma pessoa desconhecida do paulista, à medida que o senhor esteve e está à frente da Fiesp, agora licenciado. Inclusive, no ano passado, início desse ano, fez forte campanha na televisão, campanha publicitária pela Fiesp, eu diria até com cara e pose de candidato. O senhor usou aquele momento também para se apresentar ao público? Não, eu na verdade há 6 anos que eu presido a Fiesp, o SESI, o Senai de São Paulo, o Ciesp, são entidades que juntas são maiores, têm orçamento maior do que 95% das cidades brasileiras, maiores aqui até de alguns estados brasileiros. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma revolução na educação do SESI, do Senai, implantei no SESI o ensino em tempo integral, o ensino médio com curso técnico. Isso, Milton, que você ouve aí dos candidatos como propostas de governo, o ensino em tempo integral, no ensino fundamental, o ensino, cursos técnicos, o ensino médio, foi tudo que eu fiz há 5 anos, implantei no SESI, no Senai. Enfim, nós conseguimos fazer uma verdadeira revolução. Chegamos na educação do SESI e Senai, chegamos a atingir 1.200.000 matrículas no ano passado. E há 5 anos, quando assumi a presidência da Fiesp, havia uma reclamação muito grande que pouca gente sabia que o SESI e o Senai era ligado à indústria. Muita gente pensava que era ligado a governos. Então havia uma reivindicação das nossas diretorias, dos nossos conselhos, que nós precisávamos contar um pouco daquilo que a gente faz. Dezenas de novas escolas, teatros, investimentos na educação, investimento na formação profissional, investimento no esporte, na cultura, e que era importante começar a contar essa história. Foi aí que, salvo engano, em 2006 ou em 2007, nós abrimos uma licitação com autorização e por decisão unânime do Conselho Deliberativo do SESI e do Senai e selecionamos uma agência de publicidade. Naquele ano já tínhamos uma autorização para uma verba grande de publicidade, mas não havia tempo, então nós queríamos fazer tudo bem feito.
ficou para o próximo ano, que, salvo engano, foi em 2008. E em 2008, esta agência de publicidade falou: Scaf, eu queria te pedir por uma coisa que seria importante que na publicidade do SESI Senai tivesse a credibilidade do presidente da entidade, a exemplo de muitas outras empresas, empresas brasileiras, empresas de capital estrangeiro, empresas brasileiras de capital estrangeiro, que fazem com a presença para dar credibilidade. Quando a gente vai falar, em vez de uma pessoa que não tem a ver com a entidade, fazer afirmações como essa, por exemplo, olha, vamos implantar o ensino em tempo integral, vamos aumentar as matrículas, seria importante a presença do presidente. Isso foi aprovado por unanimidade no Conselho Deliberativo do SESI Senai. Quero lembrar que no nosso conselho é indústria, é governo estadual, é governo federal e são os trabalhadores. Todos participam do conselho. E por unanimidade foi aprovado, eu aceitei e apareci em algumas propagandas até o momento que me filiei. Isso foi em 2008. Eu não me lembro se teve alguma coisa de início de 2009. A partir de setembro, quando me filiei a um partido político, pela primeira vez na minha vida, não mais aceitei e não participei de mais nada. Não fazia parte do seu projeto político? Não fazia parte do projeto político, não, até porque em 2008 eu não tinha intenção de me filiar em partido político, em 2007, 2008, e nem imaginava ser candidato a governador em 2010. Isso surgiu com um convite inicial do PSB. Quando esse convite veio, eu até pedi um tempo, falei, olha, isso foi no finalzinho, em dezembro, a véspera das férias de 2008, falei, olha, isso me pegou de surpresa e eu levei quase na brincadeira. Eu achei que era uma coisa que não estava na minha cabeça. E depois, durante o ano de 2009, durante o primeiro semestre, que essas conversas foram havendo para cá e para lá, e por fim, em setembro, eu decidi me filiar ao PSB, para ser candidato em 2010. Mas não havia planejamento nenhum, até porque o meu mandato, eu continuo presidente do SESI, do Senai, da Fiesp, do CIESP, eu estou licenciado, meu mandato vai até final de 2011 e eu tenho direito estatutário a mais um mandato. Quero lembrar que fui um candidato de oposição, pouca gente acreditava final de 2004 que eu teria condição de ser eleito. Fui eleito, surpreendendo a maior parte das pessoas que entendiam que seria difícil um candidato de oposição ser eleito na Fiesp, com 60% dos votos, e depois de 3 anos de trabalho, fui reeleito com 99,5% dos votos. Candidato Paulo Scaf, uma das críticas que houve lá por volta de 2008, inclusive, se falou muito sobre esse assunto, porque houve um debate federal em torno das verbas usadas pelo Sistema S, etc. e tal, é que as contas não eram tão transparentes como deveriam ser apresentadas como deveriam ser. Vamos puxar essa discussão aqui para o governo do Estado de São Paulo. Se o senhor for governador do Estado de São Paulo, como é que o senhor pretende fazer essa gestão da transparência na questão pública? Eu só quero dizer que eu discordo que as contas do SESI e do Senai de São Paulo não sejam transparentes. Elas são transparentes, elas são auditadas, elas são acompanhadas pelo TCU, todas as concorrências são feitas e são fiscalizadas pelo TCU, então há transparência, há acompanhamento, fora as auditorias que nós temos interna e externa. Eu, quando entrei na presidência das entidades, eu mandei aumentar a auditoria interna nossa, eu creio que 3, 4 vezes mais do que tinha em contingente de pessoas. E ampliei umas 5 vezes a auditoria externa. Então sempre busquei vamos dizer, o maior controle, fiscalização e transparência. E no governo do Estado não será diferente. Milton, eu sou radical em relação a coisas erradas. Para mim não tem mais ou menos certo, não tem meio certo. Para mim tem um certo e tem um errado. Podem haver falhas sem má fé. Nós todos somos seres humanos, pode haver algum erro, alguma falha, enfim. Agora, você tem que ter controles, você tem que ter administração e, aliás, o que mais falta no governo é isso, é a palavra gestão. Você pega os serviços, por exemplo, de saúde, os serviços públicos em geral, falta gestão, falta controles, falta boa administração. Então, o que eu pretendo é implantar boa gestão em todas as áreas do governo, e que muitos problemas, a principal questão é a questão da gestão. O exemplo da saúde pública. O principal problema na saúde pública é a falta de gestão. Vou pegar um exemplo que foi citado durante o CBN de São Paulo por Cláudio Weber Abramo, da Transparência Brasil. Ele lembra que todo governo, quando assume, todo governo, quando inicia um ano, ele tem seu plano de metas. Ele prevê lá quantos hospitais vai construir, quais investimentos em determinadas áreas, etc. e tal. Mas que esses planos de meta muitas vezes ficam lá escondidos, quase como um segredo dentro do palácio.
O senhor pretende dar transparência a isso? Por exemplo, a cidade de São Paulo tem uma lei que exige que esse plano de metas seja público e discutido a cada semestre. O senhor pretende fazer isso? Isso só enriquece o plano de metas, até porque quanto mais discussão, quanto mais sugestões, quanto mais participação, é muito melhor. Eu não vejo nenhuma razão para você esconder um plano de metas. Pelo contrário, eu acho que o plano de metas, por exemplo, quanto mais transparência e mais apresentação ele tiver... O senhor conhece o plano de metas da cidade de São Paulo? Da cidade de São Paulo, não conheço. Pois é, foi uma lei aprovada de iniciativa popular e que é obrigatório o governo, a cada 4 anos, apresentar os seus dados, seus planos, seus projetos e, a partir disso, a cada 6 meses, ser avaliado. É por isso que eu lhe pergunto se essa transparência poderia ser dada no governo do Estado. Poderia, não tem a menor dúvida, Milton. E agora, o que eu acho importante, além dos planos, dos projetos, o problema que eu sinto muito na administração pública, no governo, é saber tirar do papel e pôr para funcionar, que é o que eu estou acostumado a fazer. Porque é muito importante os planos, é muito importante os projetos. Agora, veja tantos planos e projetos que nesses últimos 10, 15 anos, e principalmente no período eleitoral, reavivam e voltam as promessas e os planos e os projetos. O que eu gostaria, e aí que entra a diferença quando eu falo que nós somos uma opção nova, que eu sou uma opção nova na política, não é novidade da inexperiência, porque eu tenho uma vida com bastante experiência, as entidades que presido e presidi, passei, fui presidente do Sebrae também, presidente da cadeia têxtil de confecção de São Paulo, no Brasil, em todo lugar, graças a Deus, fui sempre eleito e muito melhor reeleito depois de demonstrar o serviço, a qualidade do trabalho e tal, e resultados concretos. Eu, quando fui candidato à presidência da Fiesp, do SESI, do Senai, não prometi, Milton, que ia construir novas escolas, que ia implantar ensino em tempo integral, que ia implantar ensino médio com curso técnico, que ia dobrar as matrículas do curso técnico, que ia investir em teatros, enfim, e fiz. Não é? Então, tudo isso eu acho que na administração pública, no governo, é muito importante os projetos, os planos, mas também é muito importante tirar do papel e fazer as coisas acontecerem e funcionarem. Isso é que falta. Você sente, por exemplo, segurança pública em São Paulo, nós temos planos, projetos, temos exemplos no mundo que deram certo em Bogotá, na Colômbia, que deram certo em Nova York. Quer dizer, do conceito da cidade segura, do conceito do Estado seguro, que é trazer esses projetos, essa concepção, e adaptar para o Estado de São Paulo e implantar. E, no entanto, fica se discutindo se vai aumentar a polícia, se vai aumentar o contingente, mas sem um projeto estratégico, sem busca de sinergia entre as polícias, entre o entrelaçamento nas ações, enfim. Então, eu quero dizer a você que eu sinto uma falha muito grande no governo, de gestão, de administração, de controles, e uma falha muito grande da maioria dos políticos tradicionais, aqueles que assumem como, vamos dizer, a administração pública, de saber tirar do papel e com velocidade, com qualidade, com eficiência, com transparência, com honestidade, fazer as coisas funcionarem. E é isso que eu quero, essa diferença que eu pretendo fazer. Candidato Paulo Scaff, o senhor falou aqui em transparência, que é a favor dessa questão. Por que o seu nome não está ainda no cadastro Ficha Limpa? O senhor não aceita divulgar, por exemplo, os financiadores das suas campanhas antecipadamente, antes que a própria legislação prevê? Olha, o cadastro, Milton, ele tem alguns pré-requisitos. Um deles é o registro no TRE. Lógico que a minha candidatura está registrada no TRE, senão eu não estaria aqui como candidato. Mas o principal deles é a questão da divulgação das contas da sua campanha. Também se eu teria alguma renúncia para evitar a cassação de mandato. Nunca renunciei a nada. Também se eu tenho alguma condenação. Não tenho condenação nenhuma, nem em São Paulo, nem fora do Estado. A lei eleitoral determina que se apresente balanços mensalmente, como já foram apresentados a minha campanha. Mas ela não proíbe que o senhor divulgue os financiadores da sua campanha. Só para completar, Milton. Ela exige que se apresente balanço mensalmente, já foram apresentados 2 balanços. Agora, fazer balanço semanalmente, Milton, você sabe que para fechar esses balanços... Mas nem o mensal o senhor apresenta o financiador? Só para concluir. Você, para fazer o balanço mensalmente, é sempre uma frente de trabalho. Eu não tenho gente sobrando não para fazer esse trabalho, não pensa que é simples. Mensalmente, imagine, a quem está nos assistindo e trabalha em qualquer empresa, em qualquer pequena empresa ou média empresa, sabe o que é. Imagine só fazer balanço semanalmente. É uma coisa que aumenta muito a burocracia. Quanto à questão do nome de doadores, porque não é só o nome de doadores que ela prevê. Mesmo que você anuncie o nome dos doadores, você não estaria cumprindo o que determina o site. O que determina são doadores, contas pagas, ou seja, o balanço semanalmente, o que não é prático.
Agora, quanto à questão de doadores, também, Milton, eu vou lhe dizer, isso seria até uma certa desconsideração. Semanalmente, você ter um doador, na semana seguinte, sem a sua autorização, divulgar para todo mundo, para que todos os outros concorrentes, os outros candidatos, caiam em cima pedindo doação do mesmo doador. A lei determina os balanços e ela vai publicar o nome dos doadores. O senhor, como empresário, o senhor fazia doação para a campanha eleitoral? Não, não fazia. Não fazia? Não, não fazia. O senhor conhece lá na Fiesp, imagino, empresários que façam doação. Todos eles pedem para que o nome não seja divulgado? Olha... Porque toda a desculpa do candidato é essa. Não, a culpa é sempre do empresário. Milton, isso não é desculpa nenhuma, não. Isso daí, se você é um candidato e você pede uma doação de alguém e no dia seguinte você conta para todo mundo e todos os outros candidatos vão em cima desse alguém para pedir também doações, você há de convir comigo que você não foi muito elegante com aquele que te deu a doação. Até porque você não pediu isso. Agora, existe uma lei que determina que os balanços sejam mensais e que no momento certo, depois da eleição, no final da campanha, seja divulgado o número de doadores. Eu não tenho nenhum problema. A única coisa é que, imagine só, vamos para o mundo real. O mundo real de fazer balanços semanais é complicado, é burocracia demais. E o mundo real, você toda semana contar o nome dos seus doadores e chamar atenção para os seus concorrentes, para os seus adversários, para cair em cima dos doadores, pedindo doações também, por isso que ninguém fez. Se fosse alguma coisa prática, todos estariam fazendo, porque todos os candidatos a governo de São Paulo, pode ter alguma exceção, mas eu desconheço, são ficha limpa. Eu quero dizer a você que, e você sabe bem o que você deve conhecer sobre a minha vida, tá certo? E eu sou ficha limpa, ficha limpíssima. Tá candidato certo? Paulo Agora, Scaff, isso é uma burocracia. Você citou agora há pouco sobre a questão da educação. O ouvinte internauta Adriano Farias Magalhães, ele lembrou em mensagem que enviou para nós, que o senhor é um crítico do atual sistema educacional. No entanto, no seu partido está um ex-secretário de Educação desse governo, do PSDB, Gabriel Chalita. Ele até perguntou assim, ele vai ter lugar no seu secretariado? Olha, eu estou preocupado agora, com toda a sinceridade, em ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Não comecei a pensar no meu secretariado. Agora, o que eu defendo, sem dúvida nenhuma, o internauta conhece, porque eu tenho reiteradamente falado de a implantação Mas do ensino. não é uma contradição? Qual a contradição? Quer dizer, no seu partido está o ex-secretário de Educação desse governo, ao qual o senhor reclama agora do sistema que era defendido. Não há contradição nenhuma? Eu não vejo contradição nenhuma, até porque ele não é candidato a secretário de Educação, ele é candidato a deputado federal. Eu não vejo contradição nenhuma. O senhor discordava das ideias dele? Nós temos 200 candidatos. Na nossa coligação são quase 350 candidatos. Ora, cada um dos candidatos tem suas ideias. Eu tenho as minhas ideias, e são muito claras, e mais do que ideias, é o que eu fiz como presidente do SESI Senai. Quando eu falo ensino em tempo integral, quando eu falo ensino médio de qualidade, ensino de qualidade, as crianças aprenderem não só na sala de aula, mas nos laboratórios, na quadra de esporte, receberem boa alimentação, ter excelência na educação, valorizar os professores. Isso não é discurso, não. Isso é o que eu fiz nos últimos 5 anos como presidente do SESI Senai e vou fazer como governador de São Paulo. Vou implantar o ensino fundamental em tempo integral. A partir do ano 2012, para a primeira série, todos os alunos que ingressarem no ensino fundamental será em tempo integral e vamos implantar gradativamente. O senhor vai ter que ampliar o número de escolas para fazer isso? Não, vamos ter que adaptar, revitalizar e ampliar. Nós vamos precisar... O que significa revitalizar uma escola? Revitalizar, quando você tem uma escola que tem espaço e que precise uma readaptação, você revitaliza. Porque essas escolas às vezes estão lá com 3 turmas. Se pegar essas 3 turmas e tiver que colocar todos em ensino integral, vai faltar espaço, você vai ter que construir mais escola. É lógico. Em alguns casos, você não precisa fazer uma nova escola, porque há espaço na própria escola para você ampliar, revitalizar e adaptar. Outros casos, você pode precisar de uma nova escola. No caso da... O senhor já tem um cálculo, mais ou menos, quanto o senhor teria que gastar para conseguir atingir essa sua meta? Que é de 9 anos? De 9 anos. Um ano por vez. Nós teremos que construir aproximadamente 40 mil novas salas de aula, aproximadamente 4 mil laboratórios de ciência e informática, 800 quadras, salvo se tiver algum centro esportivo próximo a escolas que você faça convênio. São investimentos em torno de 9 bilhões de reais, que representam mais ou menos 3% do orçamento da educação dos 9 anos. Por isso que é possível sim, é factível e por isso que tem que ser implantado gradativamente ao longo de 9 anos, como eu fiz no SESI. No SESI eu implantei há 4 anos, está no 4º ano. Mais 5 anos, os 9 anos do fundamental,
todos os alunos estarão em tempo integral. Nós no SESI tínhamos 211 escolas, 127 tiveram que ser substituídas. E estão sendo substituídas. Então é possível sim. Candidato, poucas questões como educação movem tanto a participação dos ouvintes internautas. O Kevin chama atenção aqui por um tema que boa parte das perguntas tratam. Progressão continuada. Esse é um sistema que permanece no seu governo? É Kevin, né? Kevin. Ô Kevin, eu quero lhe dizer o seguinte, para mim o importante não é as crianças irem para a escola, o importante é as crianças aprenderem na escola. E passar de ano sem aprender não funciona. Para mim a progressão continuada é um erro. Existia no SESI a progressão continuada, em 2007 eu terminei com a progressão continuada, não houve evasão escolar nenhuma, pelo contrário, há filas de mães querendo pôr seus filhos nas escolas do SESI. Eu, como governador de São Paulo, vou implantar o ensino em tempo integral, como disse, o ensino fundamental, gradativamente. Vou buscar excelência na qualidade da educação, junto com os professores, não contra os professores. Vamos oferecer um número muito maior de cursos técnicos junto com o ensino médio e vamos acabar no primeiro ano com a progressão continuada. Passar de ano sem aprender, o objetivo maior, que é o aluno estar, a criança estar na escola para aprender, fica fracassado. Isso eu não concordo. Uma questão para o senhor na área do transporte. Como é que o senhor imagina que é possível administrar o transporte, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, se não se tem um órgão que pense a região metropolitana como um todo? Como é que o senhor pensa, não só no transporte, mas nas outras áreas, olhar para isso? Você sabe que você quase respondeu, Milton. Não sei se você fez isso conscientemente ou você falou, como não tendo alguém que olhe o problema como região metropolitana. Você matou a charada. A Secretaria de Transportes Metropolitanos pensa em transporte de passageiros, metrô, ônibus e trem, mas não tem o braço do trânsito. Então nós vamos criar, dentro da Secretaria de Transportes Metropolitanos, um braço para cargas, transporte de cargas, e para o trânsito, para pensar o trânsito como região metropolitana. Hoje o trânsito é visto, o transporte de cargas e o trânsito é visto separadamente. Mas esse poder não tem gerência sobre a cidade. Não precisaria criar uma espécie de uma autoridade metropolitana? Então, separado. Hoje como é que é? As companhias de engenharia de tráfego, existem alguns poucos municípios das 38 cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo, 4 ou 5 têm companhia de engenharia de trânsito. Imagine se você pode discutir trânsito por município, sendo que o município está colado no outro município. Mas aí faz como? Então, cria uma agência, cria uma autoridade? Eu estou lhe dizendo, você criando um braço na secretaria, porque quanto menos burocracia, mais praticidade e resultado, ao menor custo e buscar eficiência, é melhor. Você já tem uma secretaria de transporte metropolitano. Você já tem essa secretaria. Ela já cuida do transporte de pessoas, não cuida do transporte de carga, tem que cuidar. E ela não cuida de trânsito, ela tem que cuidar e você agregar todos os 38 municípios que é da região metropolitana de São Paulo, no sentido de ter uma estratégia, ter um planejamento único de trânsito, no sentido de nós interligarmos de forma inteligente e eficiente todos os modais, trem, metrô, ônibus, bicicleta, motocicleta, táxi, automóvel, ter a infraestrutura necessária para quando alguém chegar de carro para pegar um metrô, tem estacionamento para deixar o carro, tem estacionamento para bicicleta, tem estacionamento para moto. Nós temos que fazer com que a rede de metrô, independente da ampliação, está cheio dentro daquilo que nós já falamos de projetos, existem projetos que precisa tirar do papel e executar, e a rede atual de 63 quilômetros, com um investimento em modernização no sistema de sinalização, você aproxima os carros, aproxima os trens, você aumenta muito o fluxo de passageiros, aumenta muito a eficiência. O mesmo pode ser feito na rede da CPTM de trens. Nós temos 260 quilômetros que podem melhorar muito de eficiência. Então, agora, tudo isso tem que ser tratado com visão de região metropolitana. Por isso que eu disse que você tem razão, quando você falou, uma vez que não há, então chame a autoridade metropolitana de trânsito, ou chame um departamento, uma coordenadoria dentro da Secretaria. Mas consórcio, tem que fechar um acordo com as cidades, que senão não tem gerência sobre a cidade. Mas para isso tudo tem que haver, o governador tem que ter uma liderança, o governo do estado, eu acho muita graça quando falam assim, creche é problema de prefeitura. O atendimento primário da saúde, os postos de saúde é problema de prefeitura. Os aeroportos principais, nós temos 36 aeroportos em São Paulo, os 5 principais é problema da Infraero do governo federal.
Isso não vai funcionar assim com SCAF governador, não. O problema do Estado de São Paulo é problema do governador. As creches, faltam creches para 260 mil crianças, vou fazer convênios com as prefeituras. Prefeitura que não tiver recurso, nós vamos repassar o recurso e vamos ter creche para todas as crianças de 0 a 3 anos com mães que trabalham. Problema de aeroportos, os principais aeroportos. Ou a Infraero resolve, ou investe, ou faz investimentos que precisam ser feitos em Viracopos, em Congonhas, em Cumbica, o transporte de ligação sob trilhos para os aeroportos, ou o Estado vai buscar estadualizar e resolver o problema. Eu vou agir para que a Infraero resolva, o governo federal resolva. Se não resolver, nós vamos, se necessário for, se o governo federal não resolver o problema de aeroportos em São Paulo precisa ser resolvido. Nós tivemos um acidente há 3 anos. O que aconteceu efetivamente nos aeroportos de São Paulo? Precisa para estadualizar uma área como essa? Precisa fazer acordo com o governo federal. Tem que chegar e falar, ou vocês resolvam ou deixa que eu resolvo. Um dos dois. Agora, o que não pode é aceitar. E o mesmo em relação ao que nós estávamos falando da região metropolitana, chegar e falar, bom, vai depender das prefeituras. O governador que vai chamar, eu chamarei os 38 prefeitos, com muita consideração, todos querem resolver o problema, todos querem ajuda. Para isso que serve um governo estadual. O governo estadual não pode ficar ser o governador chorão, pondo responsabilidades ou nos prefeitos, ou nas prefeituras, ou no governo federal. Tem que ajudar a resolver o problema. O que for de competência do governo estadual, resolver com eficiência e rapidez. O que não for de competência direta do governo estadual, for da prefeitura, ou for do governo federal, tem que intervir no sentido positivo em ajudar as prefeituras, em dar a mão para as prefeituras e em chamar os prefeitos no diálogo, nos convênios. E com o governo federal, da mesma forma, eu me lembro em 2007, Milton, eu, como presidente da Fiesp, liderei o movimento nacional contra o imposto do cheque, que nós conseguimos derrubar no Senado Federal, a chamada CPMF. Eu não tinha obrigação, como presidente da Fiesp, viajar o Brasil inteiro e liderar um movimento nacional para derrubar o imposto do cheque, e fiz. Como governador de São Paulo, terei muito mais força para tudo que for de interesse de São Paulo, vai ser bandeira do governador SCAF. Você pode estar certo disso, que eu não vou falar isso é problema do governo federal, aquilo é problema de prefeitura, e o trânsito e o transporte da região metropolitana de São Paulo, nós vamos ter uma união com todos os municípios, membros dos 38 municípios que compõem a região metropolitana, e vamos ter uma estratégia única de transporte, de trânsito para a região metropolitana, que você está certo que esse é o caminho mesmo. Bom, candidato Paulo Scaff, na questão ambiental, nós conversamos com representantes do Greenpeace aqui no CBN São Paulo. Uma das coisas que eles nos chamaram a atenção é o seguinte: aqui em São Paulo não se faz nenhum investimento, aparentemente não se faz nenhum investimento na questão do ensino de técnicas ambientais. Não tem um centro de inteligência nessa área. Como é que se pode trabalhar nesse sentido? Olha, eu acho que tudo que se puder conscientizar, divulgar e ensinar na questão ambiental é muito bom. Existem muitas iniciativas, mas sempre quanto mais iniciativas é melhor. O fundamental, eu acho que quando você fala, principalmente da região metropolitana, mas vale para todo o estado, é a questão, por exemplo, da poluição das águas. Nós temos despejo de esgoto sem tratamento nas águas. Então, o principal poluidor das águas é o problema. Como que um governo tem que ajudar a questão do meio ambiente, o que diz respeito à poluição dos rios? É não permitir que haja despejo direto de esgoto não tratado nos rios. Da mesma forma, nós temos, no caso de despejos, despejos sólidos, você tem a questão das embalagens. Nós podemos, espero fazer como governador, vou fazer como governador, um grande programa de reciclagem de materiais de embalagem. Para isso você tem modelos como na Alemanha, por exemplo, que você estimula as pessoas a devolverem as embalagens, dá um valor, valoriza, põe um valor às embalagens de forma que as pessoas tenham interesse em trazer, devolver nos supermercados. Você faria um programa onde realmente aumentaria muito a reciclagem, ajudaria muito a questão dos resíduos sólidos. E na questão do ar, nós temos a questão do etanol, que emite 10% do CO2 da gasolina. Então nós precisamos de motores a etanol, a álcool, não só em automóveis, nas misturas, mas nos ônibus, nos caminhões, nas motos. Então, programa nessa direção, como governador, farei, sem dúvida nenhuma. Candidato Paulo Scaff, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN São Paulo. Até uma nova oportunidade. Eu agradeço, Milton, e parabéns e obrigado pela oportunidade. E eu quero lembrar que o ouvinte da CBN amanhã terá nesse mesmo espaço a presença do candidato Celso Russomano. CBN
Eleições 2010.